solidário, plural. Nós buscamos a formação do empresário cidadão, com presença ativa na discussão e decisão de questões do interesse da sociedade. Esse debate, como os demais que a gente faz, tem essa finalidade. Nós acreditamos no regime democrático, na imprensa livre e a participação de todos os segmentos de forma ética e responsável. Queremos transformar o Brasil que temos no Brasil que queremos, um país que nós definimos como sendo socialmente justo, economicamente forte, politicamente democrático e inclusivo, eticamente respeitável e ambientalmente sustentável. Para cada um desses objetivos, dessa proposta, a gente tem muito a caminhar. A infraestrutura é essencial nessa evolução, porque dela dependem as áreas de habitação, saneamento, mobilidade, infraestrutura rodoviária, etc., que contribuem para a desigualdade no país e que aumentam o nosso custo logístico e diminuem a competitividade. Vamos ouvir com muita satisfação o professor e consultor Gésner Oliveira. Eu passo a palavra à nossa companheira Patrícia Marrone, que vai ser a mediadora do debate, para que ela faça a apresentação do Gésner e também da forma como vai decorrer o evento. Muito obrigado. Boas-vindas, Gésner. Vou apresentar, então, lendo um breve currículo dele aos participantes. Então, o Gésner é sócio da GO Associados, professor da FGV, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais. Foi presidente da Sabesp de 2007 a 2011, quando teve a honra de receber o Prêmio Empresário Ambientalista do PNBE em 2009. Exerceu 2 mandatos como presidente do CAD, 1996 e 2000. Foi secretário do Acompanhamento Econômico em 1995 no Ministério da Fazenda e secretário adjunto de Política Econômica de 93 a 94. Deverá lançar em março deste ano o livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, a economia do meio ambiente de uma perspectiva brasileira, em coautoria com Arthur Ferreira. Neste livro, discutem-se os desafios de cada macrosetorial e a necessidade das empresas de todos os tamanhos a adotarem políticas corporativas de investimentos que levem em consideração critérios sociais, ambientais e de governança, a dita ESG. Então, eu passo a palavra ao Dr. Gésner. O senhor tem 40 minutos, mas eu vou tentar não interrompê-lo, porque eu sei que o tema da infraestrutura ele é muito amplo e diversificado, e vou anotando as perguntas e vou tentar fazer aqui reunir as perguntas por tema para que fique organizado o momento das respostas. Então, muito obrigada, doutor Gésner, e passo a palavra a você. Olha, muitíssimo obrigado, Patrícia, pela apresentação. É realmente um prazer enorme estar no PNBE. Cumprimento a todos na pessoa do Mário Humberg, e é um agradecimento especial ao meu amigo Fernando Marques, que me transmitiu diretamente esse convite. Para mim, realmente, é uma grande honra estar aqui com vocês e dividir a tela aqui com vocês, né? E eu prometo que não farei uma apresentação muito longa. Patrícia, você pode me tirar o som se eu não cumprir a palavra. E eu pedi, acredito que talvez a Ana Rita possa me ajudar, eu pedi para colocar a apresentação. Eu preferi não compartilhar no meu computador, porque eu estou fora de São Paulo e a internet não é tão confiável assim. Eu tenho medo que haja alguma falha e alguma interrupção. Mas, então, eu separei aqui uma apresentação. Se pudesse colocar aí no formato de apresentação, fantástico, isso com a tela cheia, e mostrar o próximo slide. A gente vai discutir 3 pontos. Eu vou submeter a vocês 3 pontos para a gente discutir.
alguns desafios do momento atual, né? Eu sei que todos acompanham com grande atenção essa crise tríplice, né? Crise sanitária, crise econômica, crise sociopolítica, mundial e nacional. Gostaria de sugerir que a infraestrutura é uma fronteira natural de expansão para a retomada da economia. E, finalmente, compartilhar aqui com vocês a nossa impressão sobre um segmento da infraestrutura no qual, finalmente, o Brasil acordou. Embora o Brasil tenha muitas dificuldades, tenha vários problemas, há algumas boas notícias nesse setor e alguma esperança de que a gente corra atrás de um prejuízo que não é de 1, 2, 3 governos, na verdade, desde os tempos coloniais, que o Brasil tem sido muito negligente nessa área tão importante para a saúde pública, para o meio ambiente e para o bem-estar das pessoas, né? Então, eu vou me concentrar nesses 3 pontos. O próximo slide. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios do momento atual. A própria figura aí do George Washington mostra um momento muito especial que a gente está vivendo. O próximo. Eu queria refletir com vocês não só a nossa crise atual, mas um problema mais geral de um decréscimo e um desaparecimento de uma característica que a economia brasileira teve no século XX até os anos 70 e que ela passou a apresentar problemas a partir de então, que é a armadilha da renda média. Nós crescemos muito na primeira metade do século passado e deixamos de crescer mais rapidamente desde meados dos anos 70. Então, a nossa economia começou a patinar, a desacelerar, enfrentar recessões. Obviamente, nós já tivemos várias recessões e crises antes, porém, nós mostrávamos muito mais vocação para crescimento do que nós mostramos nos últimos 30, 40 anos. Nessa década 2011 até 20, praticamente nós estagnamos, né? O que significa uma queda do PIB per capita, né? Então, realmente, esse é um grande desafio, que não é só da crise atual, mas é um desafio mais amplo. Próximo. Aqui, se nós olhamos os vários mandatos, a gente percebe como nos últimos 2 governos, e possivelmente neste também, nós teremos médias de crescimento baixas, né? Médias assim, que não chegam a 1% de crescimento do PIB. E em um espaço de tempo de menos de 10 anos, nós tivemos as 2 maiores recessões anuais do Brasil, né? Então, nós tivemos ali, 2015, uma recessão muito forte, seguida de outra recessão muito forte, em 2015 e 2016, né? Depois, 2020, como a gente vai comentar em maior detalhe, nós tivemos a maior recessão anual, e o biênio 2021 deverá ser o pior da história. O biênio 15-16 ainda é o pior da história, mas realmente um desempenho bastante ruim nos últimos anos, né? E ali estão algumas projeções que a nossa área macro faz para 2021, 22, 23. A gente vai ter a oportunidade de comentar um pouquinho o que está por trás dessas projeções. Próximo. Aqui, o que é interessante, quando a gente olha um pouquinho para trás, olha para os últimos trimestres
vocês se lembram que no segundo trimestre foi realmente o vale da crise do coronavírus. E as projeções no segundo trimestre eram muito pessimistas, né? Nós vamos discutir e ponderamos que alguns elementos não foram devidamente considerados para verificar o impacto da crise. Se a gente olhar o próximo slide, aqui uma brincadeira com a Carmen Miranda, que cantava uma música a respeito do que tinha sido, ela olhava para o passado, do que tinha sido a crise da gripe espanhola, né, que anunciaram e garantiram que o mundo ia acabar, né? Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. E, de fato, havia previsões bastante pessimistas. E quando a gente olha para as projeções de instituições respeitadas, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Goldman Sachs, o próprio boletim Fox, que é uma mediana de expectativas, né, eram projeções bastante pessimistas. No FMI, por exemplo, uma queda de mais de 9% do PIB, né? Na verdade, isso não ocorreu nessa magnitude. Como nós vimos, foi a maior recessão anual, mas é importante perceber que digamos, houve alguns fatores que atenuaram um pouco esse tombo muito grande. Próximo. E eu chamaria atenção para 3 fatores, né? Eu acho que muita gente não levou em consideração o potencial da economia digital, né? O desenvolvimento do comércio eletrônico, a capacidade das empresas de funcionar mesmo com distanciamento, né? Isso, digamos, alguns segmentos da economia, infelizmente não todos, infelizmente não a maioria, mas conseguiram, a despeito da pandemia, conseguiram operar. E, naturalmente, alguns deles, como, por exemplo, a plataforma que nos abriga aqui nessa discussão, conseguiram uma valorização sensacional, justamente por atender a essa demanda. Naturalmente, o varejo que conseguiu trabalhar com delivery, que conseguiu usar o comércio eletrônico, realmente cresceu brutalmente. Depois, nunca na história houve pacotes anticrise tão grandes, né, como ocorreu nos Estados Unidos, como ocorreu na Alemanha, no Japão. Praticamente todos os países maduros tiveram pacotes anticrise monumentais, né? Se a gente compara a reação, por exemplo, nos Estados Unidos com a reação da crise de 30, obviamente houve um aprendizado e a reação da política econômica foi muito mais eficaz, né, do que naquela oportunidade. E, finalmente, quando as projeções no segundo trimestre eram feitas, a gente ainda não tinha uma experiência acerca dos limites do isolamento social, né? A gente percebeu que há restrições, especialmente em países como a Índia, como o Brasil, como o México e vários outros países. A implementação de medidas restritivas é muito complicada. Mesmo em países maduros, como vou mencionar, por exemplo, a Holanda, a própria Alemanha, também apresentam dificuldades, também sentem muita dificuldade em digamos, impor restrições à movimentação das pessoas, à aglomeração das pessoas, etc., por mais recomendáveis que sejam. Mas a verdade é que algumas das projeções simplesmente extrapolaram automaticamente que o isolamento poderia chegar a 100% da economia ou a percentuais muito elevados.
Próximo. Aqui a gente tem o famoso formato das letrinhas da recuperação, né? Vocês já têm acompanhado isso. No caso brasileiro, vocês veem pelo formato das curvas que há uma recuperação em V, né? O ministro Paulo Guedes comenta com frequência isso, etc. Agora, é muito importante notar a diferenciação das curvas conforme o setor. É uma recuperação em V, então, quando a gente olha, por exemplo, a curva vermelha da indústria, é uma queda acentuada em abril, a partir de maio começa a ser revertida e a indústria já volta ao nível pré-pandemia. O varejo ampliado, que inclui o material de construção, tem uma curva em V. Ele também inclui veículos, isso amortece um pouco a recuperação, porque veículos não chegou a recuperar no mesmo grau, mas a construção teve uma recuperação brutal com a baixa da taxa de juros, a disposição das pessoas de fazerem reformas, né? Isso, o fato de ter sido considerado um setor essencial, a verdade é que a construção teve um desempenho bastante que surpreendeu positivamente a vários analistas. O varejo, aconteceu o que eu comentei, o varejo tradicional sofreu, mas o varejo eletrônico explodiu, né? Realmente foi um comportamento. Agora, a curva que foi mais prejudicada foi a curva de serviços, né? Como vocês veem, é uma curva que não é uma recuperação em V, é, no máximo, aquele logo da Nike, né, em que você tem uma queda e depois tem um comportamento de recuperação muito lenta. Então, tem essa recuperação que, quando a gente compara o Brasil, por exemplo, com a Argentina, ou especialmente o Brasil com o México, a recuperação brasileira foi até que razoável, né? O México deve apresentar um decréscimo do produto da ordem de 2 dígitos, está numa situação bastante difícil, e o Brasil tem algumas vantagens de estar numa situação com uma taxa de câmbio mais competitiva, tem o principal parceiro, é a única economia desenvolvida que cresceu, que é a China, cresceu em 2020. Todas as outras economias maduras registraram recessão e o nosso maior cliente cresceu, né? Então, aliado a um câmbio interessante para o exportador e aliado à elevação do preço dos commodities, essa situação faz com que o Brasil tenha uma recuperação melhor e também que o agronegócio, que não está sendo mostrado aí nesse gráfico, mas que o agronegócio apresente um comportamento, ele praticamente não sofreu crise, não houve crise para o agronegócio em 2020, a despeito da gravidade da crise mundial. Agora, a nossa preocupação nesse momento é o W. A nossa preocupação é que o V se transforme em um W, não só no Brasil, mas em algumas regiões do planeta, na Europa em particular, mas o que nós assistimos com a segunda onda do vírus foi que novas medidas restritivas tiveram que ser adotadas, e isso naturalmente machuca novamente alguns segmentos da economia, em particular aquele segmento que estava andando já devagar, que é o setor de serviços, né? Então, a gente está sentindo para uma expansão que vinha muito promissora no terceiro trimestre, o quarto trimestre de 2020 já não, os últimos números ainda estão sendo calculados, mas já não é
muito positivo, e o primeiro trimestre de 21 poderá acusar o efeito dessa segunda onda. Então, a gente teve uma primeira onda do novo coronavírus que gerou uma brutal queda do produto no segundo trimestre. Uma segunda onda do novo coronavírus que deve gerar, nós não projetamos uma brutal queda, nós não projetamos um tombo tão grande quanto aquele que a gente vê no segundo trimestre, mas nós tememos que haja um efeito negativo que vai ser sentido no primeiro trimestre de 2021. A economia claramente poderia estar crescendo mais se as condições sanitárias fossem melhores, naturalmente, se os planos de vacinação fossem mais rápidos, se não houvesse tanta incerteza, né? Porque, na verdade, esse clima de incerteza ele inibe o investimento, né? Obviamente, alguém que queira investir mais tende a ser mais cauteloso nesse momento, porque não sabe exatamente quais as condições que nós teremos nos próximos meses, né? Então, isso tem causado uma dificuldade grande. Mas nós apostamos, voltando às letrinhas, nós apostamos num W com uma segunda perna que não é tão acentuada quanto a primeira perna. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que é um W. A gente gostaria que fosse um V, e, mais importante, a gente gostaria que fosse um V que se transformasse numa retomada sustentada, quer dizer, sem um voo de galinha, mas com um crescimento mais sustentado da economia. Próximo. Aqui nós temos essas colunas vermelhas, são muito sugestivas. Nós temos um dos grandes desafios, né? A gente, nessa primeira parte da apresentação, eu queria falar de desafios. Já falei, digamos, dos impactos da segunda onda e queria falar da conta que essa crise sanitária nos deixa, né? Nós já vínhamos, desde 2014, incorrendo em déficits fiscais, déficits primários sistemáticos, né? O déficit primário é a diferença entre as despesas e as receitas, sem contar os juros. Então, nós já vínhamos sistematicamente apresentando déficits primários, já havia um desafio fiscal a ser enfrentado, ele começou a ser tratado a partir de 2016, com várias dificuldades, etc., mas a verdade é que os gastos com a crise, em particular o auxílio emergencial, que foi necessário, acarretaram um déficit primário acumulado 2021 de R$1 trilhão aproximadamente. Então, é um impacto brutal sobre os cofres públicos que já estavam numa situação deficitária. Então, esse é o grande problema. E o pior é que, como nós comentamos antes, diante do W, nós teremos que ter o mínimo de proteção social e, no entanto, os recursos para tanto não existem, né? Pelo menos com as políticas existentes. Então, isso coloca um problema para todas as esferas de governo, para a sociedade como um todo, muito sério. Próximo. Aqui, o que está sendo discutido no Congresso, e falou-se muito do Congresso nas últimas semanas em função das eleições para a Câmara e para o Senado, né, que culminaram com a eleição de Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, né, respectivamente. A verdade é que fala-se muito assim, as reformas, etc., mas muitas vezes não se tem conta em que
processo de reforma é algo lento, é um processo, não tem um dia D de reformas, né? Avançou-se menos do que deveria. Às vezes, não se olha também para a importância daquilo que foi aprovado. Então, quando a gente olha, por exemplo, foi aprovado recentemente, nos últimos 8 meses, aí a gente tem a nova lei de licitações, que é uma peça legal importante, o novo marco do saneamento, sobre o qual a gente vai falar bastante na última parte, e a nova lei de falência, né? São marcos importantes. Provavelmente, no próximo semestre, a gente deve ter mudanças relevantes para ferrovias, para o novo mercado de gás e para a chamada BR do Mar, né? Que acarretam investimentos importantes. Há questões muito relevantes, eu chamaria atenção para a PEC emergencial, né, e para a modernização do setor de energia elétrica, que tem alguma chance, mas infelizmente não tem assim não estão avançados na tramitação, e muitas mudanças relevantes para o país, mas que embora hoje mesmo, houve declarações que a reforma tributária até outubro, etc., etc., eu confesso que sou um pouco cético quanto ao grau de amadurecimento de algumas dessas discussões. Eu, obviamente, torço para que haja avanços e o fim desse cipoal tributário que é o Brasil, e essa confusão e com caráter regressivo, com uma burocracia enorme, com um custo Brasil brutal, mas a verdade é que o grau de amadurecimento dessa discussão no Congresso não me parece grande. Então, a gente, na verdade, o nosso time monitora semanalmente projetos selecionados. Aqui estão um grupo de projetos, a gente procura atribuir probabilidades de que eles sejam aprovados nos próximos 6 meses, né? Então, a gente tem alguma chance de medidas importantes, mas estamos longe ainda das grandes reformas sobre as quais se fala. Próximo. Bom, o que eu queria argumentar, esses são os nossos desafios. Quer dizer, a gente tem um país que tem aspectos positivos quando a gente compara com outros emergentes, mas que tem uma lentidão em mudanças necessárias muito grande. O Brasil, ele, na verdade, é lento nas mudanças necessárias, nas escolhas necessárias. E isso faz com que isso explica, em parte, aquele comportamento ruim que ocorre ou muito abaixo da nossa vocação de crescimento que a gente demonstrou, sobretudo na primeira metade do século XX, mas até, digamos, 3/4 do século XX, a gente demonstrou grande potencial de desenvolvimento, de crescimento, e depois isso foi amortecido e nós continuamos patinando sem uma perspectiva de crescimento mais sólida. A infraestrutura é uma grande promessa, uma grande tragédia, porque ela está numa situação muito precária, mas, ao mesmo tempo, é uma grande promessa, porque ela representa aumento de demanda e também maior possibilidade de aumento da oferta e da competitividade, da redução de custo, do desenvolvimento regional e vários outros aspectos positivos sobre os quais a gente vai comentar brevemente. Próximo. Eu sei, lembrar a vocês algumas das nossas mazelas, né? A nossa malha, malha rodoviária, desculpem, apareceu ferroviário, mas as nossas rodovias têm um problema brutal, né, de
digamos, cerca de 14% pavimentadas, né? No estado de São Paulo, a situação é claramente melhor, mas saindo do estado de São Paulo, a situação é bastante precária, né? E a malha ferroviária é muito é absolutamente insuficiente e não acompanhou a expansão da fronteira agrícola. Então, nós somos uma potência no agronegócio, mancando com carência de uma infraestrutura mínima que possa apoiar a nossa grande competitividade nesse segmento. Próximo. Quando a gente olha a nossa matriz de transportes, há um claro desequilíbrio, né? A nossa carga depende excessivamente, o transporte da nossa carga depende excessivamente do transporte rodoviário, né? E que, por sua vez, também apresenta, a infraestrutura rodoviária também apresenta carências brutais. Então, quando a gente compara com os outros países de dimensões continentais, há claramente um viés rodoviário e um percentual ferroviário insuficiente, né? O que mostra como é importante a gente olhar para aquela mudança e modernização do setor ferroviário. Há algumas perspectivas muito interessantes com as short lines, algumas iniciativas muito interessantes do governo de Minas Gerais, algumas discussões como estão acontecendo na ANTT, uma consulta pública sobre antecipação de concessões, de prorrogação antecipada de concessões, impacto sobre investimento. Todos esses debates são muito importantes para que a gente comece a corrigir. Isso não é algo que seja feito no espaço de 5 anos, talvez nem de 10 anos, mas que a gente comece a corrigir esse claro desequilíbrio aí na nossa matriz de transportes. O próximo. Nós fizemos, e a gente costuma fazer com frequência esse exercício de olhar se implementássemos os projetos que estão na mesa, os projetos, quando eu digo os projetos que estão na mesa, aqueles projetos do Programa de Parcerias de Investimento, do chamado PPI. Se a gente faz a soma em termos de CAPEX, em termos de despesas de investimento desses projetos, dá algo próximo a 87 bilhões de reais, né? Que estão agora no site do Programa de Parcerias de Investimento. Eu chamo a atenção para o efeito multiplicador brutal que esse vetor de investimento tem, né? Vocês vejam que 87 bi vira 271 bi em termos de PIB, gera mais 5 milhões de empregos, gera um impacto na arrecadação de cerca de 18 bilhões de reais e 47 bilhões na massa salarial. Então, eu quero chamar a atenção assim, que uma das maneiras da economia brasileira não só ter um voo de galinha, mas ela realmente ter uma expansão mais sustentada, é um pacote de investimentos em infraestrutura, né? É algo que, obviamente, mutatis mutandis, fazendo todas digamos, os disclaimers em relação às diferenças com a economia dos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos se vê algumas fronteiras de expansão muito importantes para a infraestrutura, que tem esse efeito. A demanda agregada da economia aumenta e a produtividade, a competitividade da economia aumenta. Então, isso tem um forte impacto. Próximo. E aí a gente tem a gente tem a importância de alguns novos marcos setoriais, né?
Aqui é uma votação dos senados do novo marco de saneamento, mas, assim como o novo marco de saneamento, o novo mercado de gás, a nova lei de cabotagem, aqui a gente não está levando em consideração, mas uma série de mudanças nas telecomunicações, uma modernização da estrutura regulatória de telecom, isso também acarretaria uma série de mudanças. Uma coisa muito importante, recentemente tivemos a ocasião de discutir com maior profundidade lá no centro lá da FGV, a necessidade de modernizar a cadeia de seguros e resseguros. O Brasil tem um papel dos seguros, sobretudo seguro-garantia, muito inferior àquele que existe em vários outros países, né, e que melhoram a gestão dos contratos, diminui a chance de corrupção, aumentando a concorrência nessa cadeia, também diminui o custo do financiamento e, consequentemente, o custo da obra final. Enfim, há uma série de coisas que podem avançar bastante. Próximo. Aqui nós elencamos projetos de investimento. Primeiro, eu falei nos projetos do PPI, mas se a gente olhar os leilões que ocorreram em 2020, eles somam já uma quantia expressiva de CAPEX, né, de despesa de capital, no setor ferroviário, rodoviário, no setor portuário. A gente não viu grandes mudanças, mas muitos arrendamentos que são importantes também. No setor de saneamento, há alguns projetos muito importantes, sobre os quais a gente vai falar mais adiante. Várias cidades entraram com projetos de iluminação pública muito relevantes, e no petróleo e energia elétrica também. Quer dizer, mesmo o país com tanta incerteza, com tantas dificuldades, a gente percebe alguns projetos importantes sendo levados adiante. Próximo. Para 21, quando a gente olha para 21, a nossa expectativa é que saia algumas coisas importantes, como a Dutra, né, nas rodovias, em ferrovias, a Ferrogrão, Fiol, em aeroportos tem muita coisa para acontecer. Resíduos sólidos de saneamento nem se fale, tem muita coisa que pode ocorrer aí. Próximo. O próximo slide, por favor. E esse, então, nesse segundo ponto, a gente procurou mostrar o seguinte: olha, a infraestrutura é uma grande tragédia, está em frangalhos, ao mesmo tempo é uma grande oportunidade empresarial e um caminho para a retomada da economia, né? Agora, eu escolhi como terceiro item o saneamento, porque o saneamento é a bola da vez. E o saneamento ele resume esse fato de que é uma grande tragédia social. Se a gente mostrar o próximo slide, eu poderia sumariar o que eu quero dizer com tragédia social. Metade da população brasileira não tem coleta de esgoto. As colunas cinzas mostram as coberturas efetivas. As colunas verdes mostram as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Saneamento para 2033. Vocês vejam que metade não tem coleta da população. Nós não atingimos universalização sequer na rede de água. Quer dizer, 83% tem acesso à água tratada. Quer dizer, não é 100%, não é 98%, quer dizer, 83%. Na prática, nós estamos falando de mais de 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede de água tratada.
menos da metade o dito de outra forma, mais da metade do esgoto gerado não é tratado, ele é devolvido à natureza in natura. Quer dizer, nós consumimos a água, devolvemos à natureza uma água poluída, o que explica, obviamente, a situação dos cursos d'água em praticamente todas as capitais brasileiras, com situação lamentável, né? É a Lagoa de Conceição, é Rodrigo de Freitas, é a Bacia do Alto Tietê, enfim, uma situação muito difícil. E, finalmente, mas não menos importante, mais de 38%, na verdade, 38,5% da água produzida é perdida. Quando a gente diz perdida, não é só o desperdício do nosso uso da água, que também é grave, mas nós estamos falando na produção. A gente está falando em perdas, ou perdas físicas ou perdas comerciais. Né? Perdas físicas é vazamento, perdas comerciais é subfaturamento, furto de água, né? Que existe em praticamente todas as cidades brasileiras. Um percentual aceitável seria algo entre 10% e 15%, mas não 38%. Né? Então, esse recurso, que é o recurso mais vital que existe, é desperdiçado, é perdido no Brasil. Né? O Brasil tem 12% da água doce do planeta, mas de uma forma muito desproporcional, regiões muito críticas do ponto de vista de disponibilidade hídrica, e nós perdemos 38%, em média, porque algumas regiões perdem mais de 50%. Em alguns casos, você chega com perdas superiores a 60%, 70%. Próximo, por favor. Agora, o novo marco de saneamento tem 3 aspectos que merecem atenção e que podem indicar um caminho interessante. Houve um reforço a uma regulação mais padronizada. Nós temos, para dar uma ideia para vocês, nós temos mais de 50 agências reguladoras de saneamento. Né? É muita regulação, muitas regras que não são compatíveis entre si, muita fragilidade de várias dessas agências reguladoras. Então, o novo marco procura fortalecer a regulação, padronizar, incumbir a ANA, a Agência Nacional de Águas, de dar uma referência regulatória. Né? É um avanço importante. Também o novo marco procura gerar mais competição pelo mercado, né? Quebrando as reservas de mercado e permitindo que haja mais licitações de concessões, de saneamento, etc., para que haja uma maior concorrência e, consequentemente, melhores serviços. E os contratos, há uma preocupação em dar mais incentivo à eficiência, mais estímulo à redução de perdas, a estabelecimento de metas e várias ações que serão importantes aí para o investimento em saneamento. Próximo. Quando a gente olha os projetos que o BNDES modelou no saneamento, são cifras importantes. A gente chega a 58 bilhões de investimento em alguns projetos no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Acre, Alagoas, Amapá. Essa é uma característica muito interessante do saneamento, porque é um investimento desconcentrado regionalmente, o que é muito bom do ponto de vista da maior desconcentração regional e maior estímulo aos vários municípios. E quando a gente usa a matriz insumo-produto, a gente vê que o efeito desse vetor de 58 bilhões de investimento pode chegar a 165 bilhões no produto, que é um efeito bastante significativo. Próximo. Quando a gente... Isso é um estudo
foi patrocinado pela Bicom e foi feito aí pela uma consultoria, cerca de 400, quase meio trilhão de investimento no saneamento, que é aquilo necessário para cumprir as metas de universalização, gera um benefício total de 1,4 trilhão de reais. Quer dizer, é algo superior ao benefício calculado da reforma da Previdência, né? Então, é mais do que uma reforma da Previdência. Então, para mostrar a importância do segmento. Próximo. Aqui, relembrando, digamos, o nosso caminho. Quer dizer, eu mostrei no início alguns desafios muito grandes do momento atual, né? Aquela escolha entre como que eu posso impedir a quebrar, né? Uma situação. Hoje nós temos déficit primário sobre o PIB da ordem de 10%. Nós estamos caminhando para uma dívida PIB em 100%. Como que eu posso reverter esse processo, mas, ao mesmo tempo, melhorar os nossos programas sociais diante de uma segunda onda bastante forte, com uma parcela grande da população, sem um mínimo de proteção social. Então, esse é um desafio grande. A gente tem que olhar para onde há recursos que não são tão relevantes e que podem financiar programas sociais, bem como investimento público. A PEC emergencial é importante, a reforma administrativa é importante, ousadia no redimensionamento do Estado também é muito importante. E onde colocar os investimentos, onde alocar os investimentos? A infraestrutura é uma resposta natural, né? E aí eu acho que, como os estados, os municípios e também o governo federal estão sem recursos, nunca foi tão importante mobilizar o investimento privado, promover as parcerias e concessões. Daí, por exemplo, a grande importância daquela lei geral de concessões que a gente colocou naquele quadro, estimulando mais inversão privada e, naturalmente, é preciso melhorar o ambiente de negócios para que isso seja possível. Nesse quadro, o saneamento aparece como um segmento muito interessante, pelo seu aspecto de desconcentração regional, pelo seu impacto no meio ambiente, pelo seu impacto na saúde pública. Nós comparamos, por exemplo, os 10 municípios, os 100 municípios mais populosos, a gente faz a metodologia para o Trata Brasil, a gente pega os melhores 10 municípios em saneamento e os piores 10. Os melhores 10 em saneamento têm um gasto de saúde muito inferior aos municípios que têm um saneamento ruim. Quer dizer, de fato, na prática, a gente constata que colocar dinheiro em saneamento é reduzir gasto em saúde, né? Sobretudo em doenças com por veiculação hídrica, sobretudo impacto na mortalidade infantil, impacto benéfico na mortalidade infantil, enfim, há efeitos muito importantes e a gente deve ver a infraestrutura como uma oportunidade dessa retomada do crescimento sustentável. Enfim, são esses 3 pontos que a gente desenvolveu. Eu agradeço muito aí a atenção de vocês. Peço desculpas porque passei um pouco do tempo regulamentar, Patrícia, mas fico aqui aberto ao debate e
e fico muito feliz de ter podido compartilhar aí esses pontos com vocês. Gessner, nós agradecemos muito pela palestra muito elucidativa e bastante ampla em termos do leque de temas que abordou e chegando até no nível de detalhe dos temas de muito interesse nosso, que são os da infraestrutura. Eu tenho aqui três perguntas que eu vou formular primeiro e depois te dar um tempo para responder, depois eu te formulo mais três perguntas para não conturbar muito a cabeça. Patrícia, eu vou pedir 3 segundos só para acender a luz, porque enquanto eu falava, a tarde caiu e eu fiquei aqui no escuro. Então, vocês me dão 3 segundos só para eu acender aqui a luz. Tá? Um instantinho. Tranquilo. Enquanto o Gessner acende a luz, eu queria agradecer a presença aqui no nosso webinar da Gigi Cavalieri, da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, do Antônio Carlos Cassaro, representando o Conselho Regional de Administração, do Moacir Duarte, ex-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, estudioso do assunto, e do Percival Maricato, nosso companheiro e presidente da Associação Brasileira de Restaurantes em São Paulo, a Brasel. São as lideranças de entidades que eu identifiquei. Pode ser que tenham outro, desculpem se eu deixei de citar. Então, eu vou encaminhar agora as perguntas que não são relativas a saneamento, para a gente obedecer à ordem da sua apresentação, e depois eu monto um outro bloco de perguntas relacionadas a saneamento. O Fábio Mortara nos pergunta a respeito da PL 4199 de 2020. Ele quer saber o que poderia ser realizado em termos de infraestrutura para beneficiar a navegação de cabotagem no Brasil. Uma pergunta que se refere a toda a área de infraestrutura é a seguinte: o ministro Rogério Marinho disse que R$1 bilhão em projetos pode gerar 100 bilhões em aportes de investimento. Então, como fazer com que o Brasil consiga desenvolver esse 1 bilhão em projetos para a gente poder ter, de fato, concretos esse 1 bilhão em investimentos em infraestrutura em todas as áreas? E essa minha pergunta está relacionada com uma pergunta do Mário Ernesto, perguntando também sobre o que ele acha, o que você acha de outras entidades, além do BNDES, contribuírem para os projetos, para a formulação técnica e econômica, né, desses projetos de infraestrutura. Então, eu vou deixar essa parte e depois eu te mando mais uma série de perguntas. Obrigada, Gessner. Ótimo, Patrícia. Excelentes perguntas, eu agradeço muito. Eu diria, começando pelos projetos, aí há sem sombra de dúvida, há uma oportunidade de expansão, porque o Brasil, como ficou muito tempo investindo pouco, dedicando poucos recursos a projetos, e, na verdade, as entidades que faziam grandes projetos são parcial ou totalmente desmontadas ao longo das décadas, isso prejudicou muito. Em várias ocasiões, havia muitas necessidades, mas poucos projetos bem desenvolvidos, né? Eu acho que o BNDES
tem feito um bom trabalho na estruturação de projetos. Houve uma ênfase, uma maior atenção à estruturação de projetos no período recente. A gente vê, por exemplo, a modelagem, para dar um exemplo, a modelagem em relação à SEDAI, por exemplo, a concessão de serviços da SEDAI me parece uma modelagem adequada, sofisticada, que procura dar uma resposta interessante a um processo de transição. Na verdade, a SEDAI continua, mas ela continua como uma fornecedora de água no atacado e aí a distribuição passa a ser privada. Então, é ótimo que o BNDES faça isso, mas, como foi apontado na pergunta, não é suficiente nem desejável que apenas o BNDES seja o estruturador de projetos. E daí a importância de que cada estado da federação também desenvolva agências estruturadoras e também que haja estímulos a que empresas brasileiras, empresas nacionais, também tenham oportunidade de fazer elaboração de projetos. Na verdade, muitas vezes as chamadas para projetos acabam restringindo muito a oportunidade para empresas de médio porte participarem. Eu acho que o Brasil pode melhorar muito nesse sentido de elaboração de projetos. As experiências com os procedimentos de manifestação de interesse, eu acho que também é uma experiência que há correções a serem feitas, e muitas vezes esses procedimentos de manifestação levaram a distorções, a um certo viés de uma vantagem daquele que fazia o procedimento devaria no certame, mas eu acho que dá para usar esse instrumento e aprimorá-lo, além da estruturação de várias outras entidades. Acho que a capacitação dos municípios, e aí eu acho que cada estado tem um papel muito importante nesse sentido, também ajuda. Quer dizer, é preciso haver, para que haja bons projetos, é preciso haver bons formuladores de política que coloquem as necessidades e saibam também processar aquilo que é colocado como um projeto de infraestrutura nos mais diversos segmentos. Então, certamente tem muito a ser feito na melhora aí dos projetos. Do ponto de vista, na questão sobre a cabotagem, aí é outra área onde a matriz de transporte brasileira está completamente biaisada a uma subutilização da cabotagem para o transporte no Brasil. E a chamada BR do Mar, a nova lei da cabotagem, ela pode representar um estímulo a investimento, a maior concorrência, inclusive gerando, por vezes, uma certa resistência a essa lei, porque isso poderia representar uma concorrência intermodal, por exemplo, com o transporte rodoviário, etc. Mas, na verdade, é uma maneira, a meu ver, equivocada de ver, porque o estímulo à cabotagem, na verdade, representa um estímulo ao transporte. E o que nós precisamos no Brasil é intermodalidade, a integração dos vários modais, né? Assim, não tem sentido olhar como rivais os vários modais, mas sim há grandes sinergias entre eles. Então, eu acho que é uma das peças de reforma muito importantes para que a gente tenha um estímulo à infraestrutura.
Gessner, então eu vou agora engatar com uma pergunta do Fernando, que também é horizontal, ligada à questão da preocupação com a segurança jurídica. Acho que isso vale para todas as áreas de investimento, né, Fernando? Então, o que ele te pergunta é o seguinte: pela experiência passada e presente, qual a avaliação sobre a perspectiva da segurança jurídica e o que mais pode ser complementado no que já existe, né, no que já se construiu nesse aspecto, olhando-se para o futuro? Então, essa é uma pergunta do Obrigado. Fernando. E depois Obrigado. abri uma pergunta Desculpa. do Paulo Feldman, que ele quer fazer a pergunta verbalmente, então eu vou deixar ele fazer e depois eu vou ser menos democrática e vou entrar nas perguntas sobre saneamento. Italiana, você sabe como que é, a gente é meio brava. Então tá bom, responda a pergunta Tá do Fernando. ótimo, tá ótimo, Patrícia. Obrigado, Fernando, que é que sempre nos chama muito a atenção para a importância da segurança jurídica, que é uma questão chave, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade hoje que eu digo na atual conjuntura mundial, apesar de muitas incertezas, tem uma característica, digamos, rara, né? Que é você ter dinheiro barato, baixa taxa de juros, né? Nós temos digamos, os principais países centrais têm mantido uma política monetária mais expansionista, têm mantido taxas de juros mais baixas. Há receios, naturalmente, nos próximos anos de uma reversão desse fato, mas a verdade é que há liquidez nesse momento, tá? Agora, não basta só a liquidez, é preciso e também isso no mercado nacional também é algo sem precedentes, o nível de taxa básica de juros, né? Então, isso é uma grande oportunidade para o investimento de longo prazo. Mas não basta a taxa de juros baixa, quer dizer, é preciso que o risco seja mais baixo, né? Porque a percepção de risco para o investimento de médio e longo prazo no Brasil ainda é muito elevado, né? Ainda há muita mudança de regra no meio do jogo, né? Congelamento de tarifa, são reajustes previstos em contrato que não são respeitados, são mudanças de critérios de fiscalização, de painel de indicadores que não são respeitados. Ainda há muita interferência política nas agências reguladoras. Houve avanços. Um dos slides, por exemplo, mostrava, dentre as leis aprovadas, a nova lei de agências reguladoras, aprovada em 2019, muito importante. Assim, durante 20 anos, se lutou para que essa lei fosse aprovada, etc. Agora, da lei ser aprovada até você encontrar uma realidade de uma agência reguladora transparente, com excelência técnica, independência política, independência econômica, vai um longo caminho, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem muitas dificuldades e quando se trata de titularidade de poder local, titularidade local, os problemas tendem a ser maiores, né? Com muita dificuldade para que haja estabilidade de regras, né? Então, o setor precisa ser muito atraente para haver investimento, dada a falta de segurança jurídica. Então, tudo aquilo que a gente puder investir em segurança jurídica, eu acho que uma nova lei geral de concessões poderia ajudar muito nesse sentido, quer dizer, trazendo os aprimoramentos, modernizando, sistematizando o que existe em termos de concessões, etc., que foi
projeto original da iniciativa do Arnaldo Jardim, me parece que é muito importante fazer isso para dar mais segurança. Agora, sempre, no planeta, a gente sempre deve comparar com outros casos. Quer dizer, comparando com a Argentina, comparando com o México, digamos, as nossas concessões tendem, as nossas cortes, apesar de serem muito lentas, tendem a respeitar mais os contratos que em outros países emergentes. Mas ainda é pouco para tudo aquilo que a gente precisa em termos de infraestrutura. Então, é algo que certamente a gente tem que trabalhar muito. Antes de abrir a palavra para o Paulo, que eu vou abrir agora para a pergunta dele, muito obrigada por essa resposta, eu vou te formular uma pergunta para você pensar, que é uma pergunta clássica do PNBE, e que eu vou pedir para você incluir na sua fala de encerramento dos 10 últimos minutos. É o seguinte, o PNBE ele quer ter bandeiras para levantar e defender sobre temas bastante específicos. Então, nós gostaríamos de cada palestrante, nós temos perguntado, se nós, PNBE, pudermos te ajudar a defender alguma bandeira, qual seria especificamente a bandeira que o PNBE publicamente poderia ajudar? Por exemplo, acelerar a aprovação da lei de agências reguladoras. Estou dando assim, exemplos claro. bastante concretos. Então, eu vou deixar essa pergunta solta aqui no ar para o seu encerramento e vou passar a palavra para a pergunta do Paulo. Paulo? Obrigado, Patrícia, por me deixar eu expor. Ela é rápida, mas eu preferi expor do que escrever. Bom, em primeiro lugar, Gessner, parabéns, foi sensacional a sua apresentação. Você conseguiu colocar em menos de uma hora as questões mais importantes, foi realmente uma palestra sensacional. Você está de parabéns, mas também quem te convidou, a Patrícia, o Mário, estão todos de parabéns, porque você realmente, hoje no Brasil, é a pessoa que mais entende da questão de infraestrutura. E a minha pergunta é a seguinte, nós estamos diante de uma situação no Brasil horrível, né? Por quê? Porque precisa investir em infraestrutura. É fundamental para dar competitividade para a empresa brasileira, que perdeu completamente, como você mostrou bem, perdemos a produtividade de uma forma assombrosa, em parte porque não tem uma série de coisas no custo Brasil, mas infraestrutura é uma das mais importantes e a infraestrutura no Brasil é péssima, como você mostrou muito bem. Não temos hoje no Brasil quem possa levar à frente essa infraestrutura. Não tem recurso, você mostrou R$1 trilhão de déficit, não tem dinheiro, os empresários brasileiros estão quebrados, as empreiteiras brasileiras estão muito mal, boa parte por conta da Lava Jato, foram punidas severamente, tinham que sê-lo, mas isso destruiu a nossa capacidade de engenharia em várias áreas, né? Empresas como o Odebrecht hoje são uma sombra do que foram no passado. Perderam aquela grande capacidade que tinham e isso prejudica muito o país, né? Mas, então, considerando tudo isso, o que você acha da gente trazer capital estrangeiro, em primeiro lugar, e conhecimento estrangeiro? Eu digo isso pelo seguinte, você sabe que a China está construindo toda a infraestrutura da África. Praticamente não tem país africano onde a China não esteja ou fazendo ferrovia, ou rodovia, aeroporto, hidrelétrica, etc. Então, a China tem competência, ela tem essas empresas altamente eficientes que poderiam construir o que está faltando no Brasil, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a China vem com o capital. A China tem o capital. O que precisa é dar a eles a possibilidade de ganharem lá na frente, né? Assim como a China, tem outros países também que poderiam fazer isso. Por que o Brasil se fecha
para o capital estrangeiro? Na sua opinião, nenhum governo acaba realmente abrindo e tendo uma política de abertura para o capital estrangeiro vir resolver nossos problemas de infraestrutura. A sua opinião sobre isso? E sobre o que aconteceu com a Odebrecht e com as outras também, se você puder falar um pouquinho. Claro, claro. Olha, eu acho que, de fato, nós tínhamos uma capacidade de investimento maior, quer dizer, nós tínhamos empresas fortes de engenharia capazes de fazer grandes obras no Brasil, no exterior, né? É impressionante a capacidade de algumas dessas empresas, é admirável. E eu acho que o Brasil, como a gente faz muitas vezes, tem a impressão que a gente tem boas intenções, é inegável. Digamos, a Lava Jato tem objetivos louváveis, né? Teve objetivos louváveis, mas a maneira pela qual nós conduzimos me parece que acabou gerando um custo muito maior que aquele que seria necessário. Me parece que nós poderíamos, e era necessário, foi importante, deverá ser sempre importante, corrigir os mal-feitos, combater a corrupção, garantir transparência. Isso é absolutamente fundamental. Agora, eu acho que nós fomos pouco cuidadosos, nós como sociedade, nós fomos pouco cuidadosos com emprego, investimento. Eu tenho a impressão que as empresas poderiam ter sido preservadas, né? Aqueles responsáveis por malfeitos, naturalmente, afastados, apenados, etc. Mas a gente não soube fazer, por exemplo, o que aconteceu com a Volks, o que aconteceu com a Siemens, e vários outros casos, grandes empresas, respeitadíssimas, com enorme tradição, que tiveram escândalos trilionários e que nem por isso desapareceram, né? Quer dizer, eu acho que muitas vezes falta ao Brasil uma compreensão, falta a nós, como sociedade, uma compreensão de que uma empresa vai muito além do acionista, vai muito além dos controladores. Uma empresa é um conjunto de stakeholders, e ela representa um ativo importantíssimo num país, né? Eu acho que nós tratamos isso de uma maneira muito... não, tira e troca e tal. Não é assim que acontece, né? Obviamente, o impacto sobre emprego é brutal. O que ocorreu no Brasil foi a destruição de um determinado segmento. E, de novo, digamos, a causa é justa, só que eu acho que a forma pela qual foi feito acabou sendo equivocada, acabou sendo custosa, né? Do ponto de vista de abertura para o capital estrangeiro, eu diria o seguinte, que a gente não deve ter nenhuma discriminação. Aliás, isso vale para a vacina também. A gente não deve ter nenhuma discriminação se é de país A, se é de país B. Eu acho que a gente deve dar as condições de estabilidade para que o capital possa ser investido, né? Daí a importância da preocupação do professor Fernando com a segurança jurídica, né? Na verdade, é o seguinte: hoje você tem muitos projetos assim muito interessantes em todas as grandes capitais, em várias regiões do país, só que o estrangeiro, não só o estrangeiro, também o investidor nacional olha e fala assim: pô, mas será que o contrato vai ser respeitado? Será que a concorrência vai ser feita de uma forma leal, né? Haverá suficiente transparência?
essa dificuldade é que a gente ainda não superou. A gente precisa dar mais estabilidade de regras, dar mais segurança, né, para que esse investimento possa acontecer, né? Aí eu acho que a gente deve trazer toda a sorte de investidor, né? Porque no passado havia um certo viés para grandes construtoras em alguns megaprojetos, né? Eu diria, deve haver, por exemplo, abertura para as pequenas e médias empresas também. E há formas de fazer isso, né? Para uma concessão de uma rodovia de 1.000 quilômetros, se você divide em lotes, o capital necessário, o capital inicial necessário para participar é menor. E é bom que haja mais empresas. Alguém pode falar, bom, mas se você pode ter problemas de interrupção, você pode ter problemas de uma empresa que não consegue levar a cabo. Bom, se você tiver, como nas novas propostas, se você tiver a possibilidade de step-in e a possibilidade de troca mais ágil, se uma empresa tiver algum problema de execução, ou se você tiver um setor de seguros mais modernizado, como a SUSEP poderia promover, e como, aliás, a presidente da SUSEP, a Solange Vieira, deseja promover uma modernização do seguro no Brasil, uma resolução, por exemplo, de seguros para alto risco, diferenciada do seguro massificado, de seguros mais habituais para a pessoa física. Se você tiver, digamos, uma indústria mais moderna de seguro e resseguro, se você tiver uma assim, maior possibilidade de fundos de infraestrutura também de participação, maior flexibilidade na formação de consórcio, você traz tudo. Você traz o investidor nacional, o estrangeiro, a pequena e média empresa e a grande empresa nacional também. Eu acho que a gente deve ter essa visão de que a democracia política depende muito da democracia econômica. E a democracia econômica requer igualdade de condições nos vários segmentos, né? Eu acho que esse enfoque poderia aumentar o volume de investimento, aumentar a concorrência e, consequentemente, melhorar a infraestrutura. Muito obrigada, Gessner. Acho que essa resposta foi muito boa, porque não se concentrou em um país, ela também abriu espaço para as pequenas empresas e para o investimento assim, de outros modelos de participação. Eu vou formular uma pergunta só sobre saneamento, vou abrir mão dos meus 2 últimos minutos de agradecimento a você, então já aproveito para agradecer neste instante. Eu que agradeço. E eu faço a pergunta sobre saneamento e a sua resposta depois vai ser seguida de um agradecimento do Mário e das suas falas finais. No tocante à questão a fiscalização em multas na área de tratamento de chorume em específico, por exemplo, o tratamento de chorume ele exige investimento na área química e na área física, e são pequenos investidores, eu sei isso porque a minha família já participou de um investimento desse, e com cientistas, pessoas que faziam um tratamento de chorume que não lixiviava, ou seja, eram químicos que vieram de fora do país, criaram um sistema de tratamento interessantíssimo, que ele diluía e aquele barro, a lama do chorume, se você agregasse água naquilo, ela não se transformava em chorume novamente. E o investimento foi para o espaço porque os municípios não fiscalizam e não multam os aterros sanitários. E isso inviabiliza o projeto, inviabiliza a solução, e o Brasil tem seus lençóis freáticos todos imundos, a gente vai ter já um problema de não ter água limpa para beber, em função de uma questão que nem requer investimento per se, requer que os entes públicos fiscalizem e cumpram, e façam com que a fiscalização se cumpra com multas bem elevadas. A multa elevada, o custo da multa elevada viabiliza o projeto de tratamento. Então, aí eu queria ouvir um pouco
da sua opinião sobre isso. E te agradeço, então, mais uma vez pela participação, fico à disposição aí, como economista, para colaborar no que for preciso, principalmente nas questões ligadas a comunidades carentes, a favelas e infraestrutura voltada para isso, que é uma questão que interessa ao PNBE, não só na educação, na saúde, mas também assim, no atendimento à população carente. Essa população muito densamente concentrada em São Paulo, nas capitais, que ela está sendo negligenciada na questão de investimentos também. Muito obrigada, Gessner. Olha, agradeço enormemente, Patrícia, e acho que a sua questão resume e coloca talvez uma das questões mais graves para inibir investimento, que é a informalidade, a economia subterrânea, né? Porque muitas vezes nós temos boas leis, boas legislações, com um único problema: são leis que não pegam, são leis que e há um viés de cobrar apenas uma parcela. Aqueles que são formalizados, respeitam as leis, etc., são muitas vezes muito fiscalizados. Só que passa uma boiada e ninguém fala nada. Eu me lembro, não sei se vocês gostaram, eu gostei muito daquele filme O Piloto Sumiu. Se não me engano, é no número 2, que num controle no aeroporto, passa um cara com metralhadora, outro cara com uma bazuca, etc., e passam olimpicamente. Quando vem uma velhinha, os caras viram a velhinha, investigam, etc. Ou seja, uma série de regras que não são cumpridas. Você mencionou a questão do tratamento chorume. Se a gente pegar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, ela não é cumprida. Se a gente olhar, nós temos mais de 1.500 lixões. Como é que a gente pode ter uma política de estímulo à reciclagem, por exemplo, se você pode jogar em qualquer lugar, né? Quer dizer, não, é preciso acabar com essa informalidade, combater essa informalidade que inviabiliza, por exemplo, um tratamento adequado de chorume, inviabiliza várias outras atividades, né? E gera uma concorrência desleal no mercado e um enorme impacto ambiental. Então, eu acho que parte do nosso enorme problema ambiental passa por um combate a essa economia subterrânea. O exemplo clássico é o círculo vicioso da grilagem, ocupação ilegal de terra, culturas ilegais e que são precedidas de queimadas, de destruição da floresta. Quer dizer, grande parte do nosso problema, incrível problema de desmatamento, é um problema associado também a essa informalidade, né? Então, eu acho que merece o máximo de atenção. Na verdade, há um espaço muito grande para o tratamento de chorume, com uma melhor atuação das empresas de saneamento. Então, as empresas tratando o chorume, que representa para elas uma boa oportunidade, seja de receita, seja de permuta, porque, por outro lado, elas também precisam da disposição de ter locais para disposição final do lodo de tratamento de esgoto, do lodo de tratamento de água nos aterros. Então, isso dá margem a uma série de oportunidades de contratos extremamente interessantes. Gessner, mas muita empresa de saneamento joga o chorume e dilui ele na água que a gente bebe. Então, também é um problema que a gente tem que adereçar, né? Claro, não há dúvida, Patrícia. Eu acho que é preciso muito mais rigor, inclusive com as empresas de saneamento. E as empresas de saneamento, aliás, aqui eu queria fazer
um convite ao PNBE, se seria uma grande honra para o nosso Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas, se a gente pudesse promover um webinar conjunto sobre as oportunidades de ESG na cadeia do saneamento. São inúmeras oportunidades. Quer dizer, a gente tem o ciclo da água, ele permite muitas oportunidades, seja o rigor no tratamento do chorume, seja a geração de energia hidrelétrica com pequenas PCHs, seja a energia a partir dos gases do tratamento do esgoto, seja o reaproveitamento, o aumento da produção de água de reuso. Nós temos um potencial, a gente tem menos de 1% da nossa oferta de água, é água de reuso. Contra Israel tem mais de 70%, a Espanha tem mais de 30%, enfim, nós podemos ter muito mais reutilização da água. A gente pega o efluente do esgoto doméstico e gera água. Para regiões com pouca disponibilidade hídrica, que nós temos muitas no Brasil, isso seria extremamente importante, né? Ao mesmo tempo que daria um insumo interessante para a indústria em algumas áreas onde você precisa de segurança hídrica, né? Como a gente viu recentemente no Sudeste, com aquela grande estiagem. Enfim, eu acho que há várias oportunidades de economia circular que poderiam ser muito melhor aproveitadas. E já finalizando digamos, sugerindo uma bandeira para o PNBE, eu acho que tem muito a ver com o terceiro tópico da apresentação, que chegou a hora do saneamento. Eu acho que o PNBE poderia, obviamente, já aponta a importância do saneamento, mas poderia realmente assumir a importância do saneamento, porque o impacto sobre saúde, sobre meio ambiente é brutal. E nós temos um atraso histórico. Então, melhorar o saneamento significa melhorar uma gama de serviços. Imagine as oportunidades geradas no setor de turismo, empregos gerados, etc., com um saneamento melhor. Então, eu acho que esse é um segmento que mereceria uma atenção especial do PNBE, e fica aqui o convite para um webinar conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, que ficaria muito honrada se o PNBE aceitasse refletir o tema, naturalmente, claro, submetido ao PNBE, mas fica aqui a sugestão do saneamento, quer dizer, como nós podemos melhorar e podemos garantir que haja uma aceleração da universalização do saneamento no Brasil. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Um agradecimento particular à Patrícia pelo seu trabalho e um agradecimento muito grande ao Gessner, que nos trouxe uma visão clara dos problemas de infraestrutura. Eu até destacaria que em 1988, quando minha empresa fez 7 anos, o economista Ignácio Rangel, que era o meu guru na economia, fez uma palestra dizendo que o Brasil só sairia da crise quando liberasse o investimento em infraestrutura para o setor privado. E note que o Ignácio Rangel foi o pai da Eletrobras, era um homem de esquerda, mas naquela época ele já defendia a privatização de serviços públicos como forma de fazer o Brasil progredir. O seu convite está aceito, Gessner. Vamos depois combinar como é que a gente faz isso. Nós temos o maior interesse nessa colaboração. Muito obrigado novamente. Uma boa noite para todos e parabéns ao Gessner pela sua apresentação. Eu que agradeço. Parabéns ao PNBE por mais uma agenda muito relevante aí para ser discutida. Muitíssimo obrigado. Parabéns, Mário. Parabéns, Patrícia. Gessner, um prazer enorme. Obrigado. Prazer nosso.
Parabéns, professor Gessner. É sempre um prazer ouvi-lo e assistir às seus resumos muito bons, bonitos, sintéticos, bem-humorados. Muito obrigado, Fernando. Só a luz que foi diminuindo aqui, eu gostei. Mas a gente corrigiu. Grande abraço, hein? Um abraço. Pronto, vai.